Tem na tela do canal do YouTube, né, a cartela com as campanhas de Atlético e Vila Nova. Primeiro ponto, para mim as duas campanhas são extremamente decepcionantes. Acho que esse é o primeiro ponto aqui para a gente evocar e para a gente destacar. Eu esperava muito mais do Vila Nova, e esperava muito mais do Atlético. Muito mais do Atlético. Aliás, o Atlético nessa temporada até o momento, ele tem sido o time da expectativa, né? A gente esperava muito no Campeonato Goiano, nada. Esperava muito na Copa do Brasil, nada. A gente espera muito na Série B e até o momento nada também. E o Vila do mesmo jeito. Rapaz do céu, o Vila pelo menos tem um título goiano. Mas na Série B até o momento a campanha do Vila Nova é extremamente decepcionante. Extremamente decepcionante. Mas enfim, Maestro Tim, dentro dos números, das estatísticas, do que apresentou até o momento o Vila, do que apresentou até agora a equipe do Atlético, qual a grande decepção do futebol da capital, né, até essa rodada aí, né, até esse momento interessante, 12ª rodada da Série B? Atlético ou Vila Nova? Fala comigo, maestro. Boa tarde. Boa tarde, Thiagão. Forte abraço para você. Um abraço para meus amigos Jean Lopes e também para o Danilo Dias, nosso Dedê, o Pedro Leite, Eduardo Cabral, Moisés Vinícius, para todos os amigos aqui da Band News, das Feras do Esporte. Um abraço todo especial àqueles que estão nos acompanhando. Thiagão, pra mim o Atlético decepciona mais, porque o Atlético decepciona na temporada. Se a gente pegar, e você foi muito feliz, pelo menos na minha visão, o Atlético, quando foi começar o Campeonato Goiano, era o favorito pro tetracampeonato e acabou decepcionando, sendo eliminado na semifinal pelo Anápolis. Na Copa do Brasil eu esperava muito mais, o Atlético foi eliminado na segunda fase pelo Retrô. E no Campeonato Brasileiro da Série B, esperava um crescimento do Atlético, porque teve um tempo ali para trabalhar, tinha trocado o treinador naquele momento entre a final do Campeonato Goiano e o início do Campeonato Brasileiro. Chegou o Tencate, não conseguiu encaixar. Quando ele começou a encaixar, ele saiu. Aí agora veio o Fábio Matias, mas o time ainda está patinando e está muito abaixo, muito longe do que eu esperava. O Vila, para mim, ele decepciona também no Campeonato Brasileiro, porque o número de derrotas do Vila, ele é muito expressivo. São 6 derrotas até agora, Thiago, em 12 rodadas, 6 derrotas, são muitas derrotas. O time precisa voltar a vencer, vem de 4 derrotas seguidas aí no Campeonato Brasileiro, então também é uma decepção, mas num todo eu esperava mais do Atlético, então para mim o Atlético nesse momento decepciona mais do que os seus rivais aqui no futebol goiano, num todo, não só no Campeonato Brasileiro, mas na temporada até agora o Atlético está decepcionando. Eu esperava bem mais desse time, do time rubro-negro. 1h15 da tarde, precisou de peças para o seu carro nacional ou importado de todas as marcas e modelos? GT Autopeças, a líder de Goiás. 4 lojas na Grande Goiânia. Peça pelo telefone 3265-3333. GT Autopeças, amiga do futebol, amiga também da qualidade. BID Vitória Motors é do Brasil. Confira a mega oferta do mês Song Pro GS por apenas 184.800, mais seguro de graça. Últimas unidades 2025. Estamos em Goiânia, Avenida Deputado Jabel Cecílio, do Jardim Goiás. E também na cidade Aparecida, do Buriti Shopping. Consulte as condições nas concessionárias. Desacelere. Seu bem maior é a vida. CL Ferramentas, atacadista do construtor. Linha completa para sua obra com atendimento imbatível. Entrega rápida e preços inacreditáveis. Ferramentas, materiais elétricos, hidráulicos, EPIs e muito mais. Amigo construtor, pensou em construção? A CL Ferramentas Atacadista é a sua solução. 3932-4545 e mega promoção da Bater Shop. Bateria Cedelco 60 amperes, um produto original para veículo Chevrolet com 30 meses de garantia. Só R$ 420 a base de troca. Entrega e instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525. A gente vai deixando o like, hein? Não batemos nem 100 ainda. Tô abraçando aqui o nosso amigo Paulo Henrique, tá ligado com a gente. Alain Mineiro falou a verdade, jogadores do Vila estão acomodados, falando que atingiram os objetivos do ano. O Bruno Barros tá ligado com a gente também, Degmar Biju também tá participando. O Vladinei Santana, bora Goiás, Vinícius Segatti, fala Thiagão, tô de volta. Muito bem ver você de novo, valeu demais, amigo. Um abraço, Segatinho. Um abraço também pro Valdir Marques, ligado, falando que tem muito jogo ainda, mas que o Goiás está no caminho certo, no caminho do acesso. 1h17, divide a tela para mim aí, Eduardo Cabral, com os dados das campanhas de Vila Nova e Atlético, porque a situação é preocupante. Danilo Dias, o campeonato já está chegando praticamente à sua metade. Daqui a pouco a gente terá aí finalizada a primeira parte da competição. O Atlético não engata e o Vila Nova muito menos. A campanha do Vila, gente, o Vila perdeu 5 vezes na temporada. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai trazer aqui os dados do Vila em casa. O Vila, que tinha um estádio mais hostil do Brasil, hoje o Oba não representa mais nada para o Vila. O Vila já tem 2 derrotas em casa na competição, né, jogando no Oba, que era um estádio onde o Vila Nova tinha um aproveitamento de quase 100%.
É um time que tomou muitos gols, marcou poucos, tem um aproveitamento perigoso, o atleta do mesmo jeito. Craque Danilo Dias, qual a grande decepção do futebol goiano até o momento nessa Série B? O Vila Nova, né? Ou o Atlético? Apenas um ponto separa os rivais. Quem te decepciona mais, craque? Boa tarde. Boa tarde, Thiago Menezes. Ótima terça-feira pra você. Também uma terça-feira abençoada ao Jean Lopes, ao maestro, ídolo, Carlos Eduardo Tim. Muito bom estar ao lado de vocês nesse debate. E uma boa tarde especial também quem está nos acompanhando na Rádio Band News FM através do nosso canal do YouTube. Thiago, veja bem, o Vila Nova, se a gente for analisar o ano, 6 meses, pra mim não é uma decepção, mas como a sua pergunta se trata apenas de começo de Série B, nesses 12 primeiros jogos, eu esperava mais do Vila, confesso que eu esperava, até porque nessa altura, no ano passado, o Vila tinha 20 pontos, nessa altura, em 2023, o Vila tinha 24 pontos, nessas alturas, o Vila tinha menos derrota, o Vila tinha menos gols sofridos, nessa altura, nos anos passados, o Vila Nova conseguia desempenhar um futebol mais atrativo e estava dentro do G4 nos 2 anos no qual eu citei. Então, você esperava-se mais do Vila. Tá passando por um momento de instabilidade na competição? Fato. Passando muito cedo, o seu estádio, onde era temido, onde é hostil, tem que voltar a ser. 4 gols sofridos em 2 jogos que realizou lá dentro e nenhum gol feito. Um ataque que em 12 oportunidades fez apenas 9 gols. Até tudo certo, poderia ser considerado para mim a grande decepção, mas é porque eu esperava mais do Vila. Já o Atlético, engraçado, né? É um time que no ano não está fazendo uns 6 primeiros meses bom, digamos assim, eliminado a Copa do Brasil, o Campeonato Goiano não liderou hora nenhuma, tem um elenco até bacana em termos de nomes, nomenclatura do Atlético, é excelente. Agora em termos de jogo mesmo, na hora que a bola começa a rolar, meu amigo, cuidado, os caras parece que não tá gostando dela ali no pé, mas o que me surpreendeu no Atlético foi algumas atitudes que o próprio presidente tomou lá, que eu não esperava, ainda mais quando se trata de Atlético, né? Apostando em algumas, digamos, fazendo experiência, principalmente no caso dos treinadores que eu estou falando, principalmente o Fábio agora, onde todos esperavam um treinador renomado, um Anderson da vida, até que se falou, outros, e traz mais uma aposta para essa sequência da Série B, colecionando derrotas dentro da competição. Enfim, eu poderia pontuar o Atlético porque a gente esperaria algo dele dentro da competição. Muitos falaram, o atual tricampeão goiano vai ser tetra, o atual tri vai chegar, desceu da divisão principal pro futebol, vai brigar lá em cima, até acredito que vai ainda, mas nessas 12 primeiras rodadas, o que temos que analisar é uma campanha abaixo da expectativa, porém eu vou ficar com o Vila. Eu vou ficar com o Vila Nova porque eu esperava mais do Vila, visto que nos últimos anos, 2 que ele vinha apresentando. Então, por eu criar uma expectativa maior, por eu criar algo na minha cabeça, e o torcedor também, penso que comunga da mesma opinião que eu, então por essa expectativa ser frustrada nessas 12 primeiras rodadas, eu fico com o Vila, que tá decepcionando nesse momento. 1h20, ela está de volta para você, material para escritório da Papelaria Tributária, tudo em material para escritório, escolar, informática. Papelaria Tributária, você sabe, né? Onde cada um tem o seu papel. Festival de ofertas na Vesa Renault está com a fogueira acesa de ofertas incríveis. Venha aproveitar na Praça Nova Suíça. E também, meus amigos do Brasil, CL Ferramentas Atacadista do Construtor. Linha completa para sua obra com atendimento imbatível, entrega rápida e preços inacreditáveis. Ferramentas, materiais elétricos, hidráulicos, EPIs e muito mais. Amigo construtor, pensou em construção? A CL Ferramentas Atacadista é a sua solução. 3932 4545. Precisamos bater pelo menos 400 likes. Você de casa vai deixando o teu like agora, vai deixando a tua mensagem, vai deixando a tua participação. Sexta-feira tem prêmio, hein? Sexta-feira tem presente pra você, camisa oficial do Vila Nova, do Gaza do Atlético, mas nós precisamos bater a nossa quantidade de likes. O desafio de likes precisa ser cumprido. Então faça a sua parte aí, não deixe pra depois, não, vai deixando o teu like. Só a título comparativo, Thiago, pra fechar meu raciocínio, em 2023 o Vila tinha 24 pontos, 8 a mais do que tem hoje, 8, hein? Ele tinha uma derrota na 12ª rodada, apenas um time conseguiu bater o Vila. Nessa sequência agora de 12 jogos, 50% dos jogos o Vila perdeu, foram 6 em 12, então dessas 6, 2 em casa, faz com que uma campanha ruim, péssima fora de casa, até o momento, e ruim dentro de casa, algo que não era normal. Então, só pra você ter um balanço aí do que o Vila fez e o que o Vila está deixando de fazer nessa temporada. Eu acho assim, que a questão do Vila Nova, e por isso que eu fico também com o Atlético sendo pra mim a grande decepção, porque o Atlético tem uma possibilidade financeira muito maior que a do Vila. E pra mim uma capacidade técnica também.
E eu fico muito tranquilo, Maestro Tim, Jean Lopes, Danilo Dias, você de casa também ligado aí no canal do YouTube, para falar isso aqui, porque é algo que eu falo desde o começo da temporada. O Vila Nova, para mim, foi campeão goiano, muito mais na base da superação, da organização defensiva, da entrega dos jogadores, do que propriamente na questão da qualidade. O time do Goiás, para mim, era melhor que o time do Vila Nova, e isso está sendo provado na Série B, praticamente com os mesmos jogadores. Os mesmos jogadores. Olha a campanha do Goiás, olha a campanha do Vila, na Série B. Uma diferença gigantesca. De 10 pontos praticamente, né? A diferença nesse momento. 10 pontos. 10 pontos. E o Atlético, pra mim, tem melhores jogadores que o Vila Nova. Tem melhores jogadores que o Vila. Eu criei uma expectativa. O time do Vila, Tim, não era isso tudo que a gente pensava, não. O time do Vila é bem comum, viu? A minha decepção em cima do Atlético até agora, porque pelo menos eu criei uma expectativa muito grande em cima do Atlético. Ele manteve uma base interessante do ano passado, mesmo tendo sido rebaixado na Série A. Mas a gente sabe o quanto era complicado uma Série A e os jogadores que a gente já conheciam, acostumado a jogar série B, né? A base que foi mantida, a base mantida também de um time que tinha sido tricampeão goiano. Então eu criei uma expectativa maior em cima do Atlético e por isso a minha decepção, porque o elenco do Atlético é um elenco que se você, como disse o Danilo, disse o Jean também, se você olhar peça por peça, tem peças interessantes, só que a gente não vê essas peças jogando bem, não vê essas peças deslanchando, não vê um time ideal do Atlético. O Atlético, os treinadores que passaram aí, tá tendo dificuldade nessa montagem do time ideal, né? Então você tem um elenco, mas não consegue extrair o máximo desse elenco. O Vila, para mim, ele teve essa superação no Campeonato Goiano, conseguiu chegar e quebrar aquele tabu, 19 anos sem vencer o estadual, e consegue vencer muito nessa superação, muito com a ajuda demais da torcida no jogo final decisivo aqui no Serra Dourada diante do Anápolis. Então, no Campeonato Brasileiro, o Vila teve um início interessante, né? E agora vem caindo o rendimento. E no Atlético, para mim, o Atlético não teve nem isso. O Atlético não teve um início interessante no Campeonato Brasileiro, até agora não conseguiu deslanchar. O Atlético, hora nenhuma, brigou na parte de cima da tabela, continua ali do meio para baixo, mais próximo da zona de abaixamento que da zona de classificação para a Série A. Então, por isso, eu tenho essa decepção maior até agora com o Atlético, porque eu criei uma expectativa em cima de um elenco que até agora não conseguiu dar resposta. 1h25 agora, debate das Ceras, oferecimento Festival de Ofertas na Vesa Renault. Aproveite, Praça Nova Suíça. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Clinicato, atendimento humanizado e segurança total, 4016-2627. Hortifruti saudável de verdade o ano em todo. Você só encontra no Grupo Moreira. Lá tem controle de qualidade toda a temporada, gente. Hiper Moreira, gente da gente, 100% goiano. Portas de Aço Goiás, 6 décadas de tradição. Faça a cotação agora pelo nosso telefone 629-9405-9139. E da Nove Restaurante, você gosta de comida de qualidade? Da Nove Restaurante. Churrasco, saladas, comida goiana, peixes grelhados e muito mais. Da Nove Restaurante, na Avenida Tocantins, no setor aeroporto. Jean Lopes, faz sentido esse ponto que eu levanto aqui, porque eu acho que nós criamos aqui no nosso imaginário um Vila Nova que talvez não seja o Vila Nova real. O Vila... Prestem bem atenção, o Vila vence os clássicos contra a equipe do Goiás sem sobrar. Ele vence na base da superação e da organização tática. E vence o Goiás em um outro momento. Ele vence o Goiás com Ventura, com Mancini, e acabou não vencendo. O Vila busca o empate no finalzinho da partida. Ele vence o Atlético do mesmo jeito, na superação, da organização. E nos jogos decisivos, contra o Anápolis, gente, foi uma partida histórica, né? Uma partida que talvez nunca mais aconteça a virada do jeito que ela aconteceu. Então a gente acabou criando aqui no nosso romantismo, na nossa esperança, no nosso coração esperançoso, talvez um Vila que não exista. Um Vila que fosse, de fato, candidato ao acesso. Já o Atlético não. Eu vejo muito mais qualidade no time do Atlético. O que você pensa aí sobre... Essa qualidade, Thiago, ela não foi mostrada em nenhum momento no ano 2024. Você concorda comigo? Tudo bem, a gente já explicou aqui. Talvez pela falta de um treinador. Agora você faz um quem é quem aqui... O Atlético ganha do Vila, gente. O Atlético tem mais qualidade. Ele tem nome, mas em nenhum momento em 2024 ele conseguiu mostrar isso. E o Vila também, no momento principal da competição, da temporada, não tá conseguindo. Vila, com nomes menores, igual você acabou de falar, que o time do Atlético é melhor do que o do Vila, conseguiu mostrar em determinado momento. No Campeonato Goiano. Ele chega na terceira fase da Copa do Brasil, algo que o Atlético não chega. Ele é campeão goiano, algo que o Atlético desejava demais. Tudo bem, só que tem um detalhe, né, Danilo? Mas você não vê que em cima disso, E a gente tem que analisar o seguinte aqui, Tim. Essa questão de Copa do Brasil aí, antes do Jean,
O Vila Nova pegou quem para chegar à terceira fase da Copa do Brasil? Não, mas eu vejo assim que até... O Atlético pegou um Retrô, que é um time da Série C, mas um time que tirou o Fortaleza também. Mas eu vejo que a Copa do Brasil... O Vila pegou um time capixaba aqui do Espírito Santo. O que eu vejo, assim, da diferença justamente é por aí. O Vila, pra mim, ele mostrou em alguns momentos, tanto que ele ganha o Campeonato Goiano, no início do Brasileiro, ser um time... que não decepcionou tanto. Ele vem decepcionando agora. Se a gente pegar esse último recorte, agora o Atlético é uma decepção maior, porque assim, em momento algum de 25 ele conseguiu render, e na minha visão, pelo conhecer os jogadores que estão lá, a maioria a gente já conhecia, já esteve aqui, já disputaram o Campeonato Goiano, já disputaram o Campeonato Brasileiro, já fizeram esse time chegar na Série A, já foram tricampeão goiano, então por isso a decepção, porque eu sei o que poderia entregar um Alex, eu sei o que pode entregar um Romão, um Haldney, um Shailon, um Caio Dantas, um Sandro Lima, entendeu? O próprio Marcelinho que chegou depois. Então, assim, a gente já conhecia boa parte desse elenco do Atlético, e esse elenco já tinha mostrado pra gente em outras competições, em outros anos, uma qualidade superior. E essa qualidade em 25 ainda não veio. O Vila não, o Vila tá oscilando. O Vila teve um início em alguns momentos de turbulência no Goiano, mas conseguiu chegar na decisão e foi campeão. O início do Brasileiro foi bom e agora teve essa queda de rendimento. Então, por isso, a decepção minha com o Atlético ela é maior.